Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte do ensino fundamental. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento. Então, agora vamos ver o conteúdo da nossa aula de hoje. Bem, nós temos na aula 7, revisão e avaliação. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos dar início à nossa revisão, que já é revisando todo um conteúdo que foi dado na unidade 1, para que mais daqui a pouco vamos realizar a nossa primeira avaliação. Então preste muita atenção, quem faltou à aula, que teve algum problema técnico, esse é o momento de fazer suas anotações, revisar, revisitar os conteúdos. E nós iniciamos quando nós falamos sobre a questão do homem da pré-história, falando sobre a pré-história. É aquela produzida durante os períodos cronológicos da pré-história, com destaques para os períodos paleolíticos e neolíticos. Nós destacamos principalmente o paleolítico e o neolítico, onde há um diferencial muito forte na forma de desenhar, na forma de viver desses dois períodos, certo? A arte pré-histórica inclui produções artísticas como pinturas rupestres e gravuras feitas em pedra, além de esculturas e estatuetas. O objetivo dessas produções é alvo de debate entre os historiadores, mas teorias apontam para duas teses: uma forma de expressão ou uma forma de o homem conectar-se ritualisticamente com a natureza. E quando nós falamos dessa pré-história, nós falamos de um homem que lá no Paleolítico, certo? Era um homem nômade, porque, revisitando o conteúdo, ele não dominava ainda a pecuária, ele não domesticava os animais, não é verdade? Ele não tinha ainda a questão da agricultura. Ele apenas era um coletor, ele coletava o que estava próximo, quando cessava, quando acabava aquele alimento, ele mudava de local. Então ele era nômade. E aí ele fazia as pinturas no interior da caverna, pinturas naturalistas, porque ele acreditava que, fazendo o mais próximo possível o desenho do animal que vivia na natureza, ele dominava aquele animal. Então, ele sendo nômade, ele pintava de forma naturalista, ele vivia no interior da caverna, e nesse período, vamos dizer, ele ainda não tinha o domínio do fogo, certo? Mas ele vivia mudando de local para local, ele ainda não vivia, vamos dizer, numa sociedade, numa comunidade maior. Lá no Neolítico, o homem muda essa forma, ele começa a pintar de forma esquemática, certo? Ele não tinha mais a necessidade, vamos dizer, de aprisionar o animal, de ter esse domínio desse animal, porque ele já domesticava esse animal. Então ele passa também a ser o que? Sedentário, ele já vive num local, porque ele já domina a pecuária, ele já domina a agricultura, então ele não tem mais necessidade de estar se locomovendo e já começa a viver de uma forma mais como se fosse uma comunidade, certo? E aí já inicia, mas isso não foi de um dia para o outro, isso foram milhares e milhares de anos para esse homem chegar a esse nível do Neolítico. As pinturas deixam de ser naturalista e se tornam esquemática. O material que é utilizado ainda continua sendo o carvão, a gordura de animal, o sangue, o carvão, né, é justamente a queima, né, da fogueira nesse período, ele já tem o domínio, né, do fogo. Então isso aí vai mudando a vida do homem da pré-história. E aí vamos falar mais um pouquinho sobre a arte rupestre. A arte rupestre é a produção artística feita pelos hominídeos durante a pré-história. Esse tipo de arte se encontra em pinturas nas paredes das cavernas e e na parte externa dos utensílios. Aonde que encontramos essa arte rupestre? Nas paredes das cavernas e na parte externa dos utensílios domésticos utilizados durante a pré-história. E esse período ele traz algumas características, já que o homem pintava no interior das cavernas, nas paredes, e aí a parte externa dos utensílios, certo? E quais são essas características que nós podemos observar desse período? Imagens feitas nas paredes de cavernas,
Uso de linhas, traços e formas geométricas, homens, animais e cenas do dia a dia retratado nas imagens. Uso dos dedos para pintar e desenhar. Qual era o material? Carvão, sangue, gordura de animal, como material de pintura ou desenho. Partindo do período da pré-história, nós vamos fazer uma viagem, né? Como eu falei, levam milhares e milhares de anos para o homem chegar até o domínio do fogo, fazer os desenhos esquemáticos ou geometrizantes, certo? Viver em sociedade, ele passa a ser sedentário, e aí fomos viajar depois de milhares e milhares de anos até chegar na cultura egípcia, aonde a cultura egípcia ela é envolvida, né, no quê? Numa parte muito a questão religiosa, aonde nós sabemos que o faraó era o soberano, ele mandava em tudo, ele era o juiz, ele era o rei, ele era o economista, então ele dominava tudo, até como deveria ser feito as obras de arte. Então, a arte egípcia foi extremamente rica, contendo objetos de diversos tipos, como pinturas em tumbas, estátuas, templos, pirâmides, objetos metálicos e etc. Os egípcios não entendiam a arte da mesma maneira que nós, e suas obras artísticas eram, em geral, anônimas, porque eram produzidas com alguma finalidade e eram encomendadas por alguém. Aí nós temos as imagens, certo? Que nós falamos das pirâmides, né? Que ficam no deserto, né? Então, aí nós temos Kelp, Khafre e Miquerinos, que são as 3 pirâmides que continuam ainda em perfeitas condições. Nós observamos como elas eram feitas na nossa aula, certo? Elas são as que estão mantidas, existem milhares ainda de pirâmides catalogadas, mas as que estão mais em perfeito estado são essas 3, além dessas outras 3 que estão na frente, né? Como eu falei para vocês, mas as mais famosas é Kelps, Khafre e Miquerinos. Aí, também essa arte, ela tem as suas características. Quais são essas características que envolvem a pintura egípcia? Aí vocês estão vendo a imagem, como nós apresentamos na nossa aula, a questão, né, dessas características, nós podemos citar o quê? A procura pela simetria. Então, a procura pela simetria, que está na nossa próxima. Então, a procura pela simetria reforça um conceito importante da visão do mundo, né, dos egípcios da antiguidade, né, o Mahata, entendido por nós como harmonia do universo. Então, a procura da simetria era dividir, como se ele dividisse o homem, o corpo, os desenhos de forma simétrica. O que é simetria, professora? Ora, se eu divido um corpo humano na metade, vamos dizer, coloco de um lado, corto aqui no meio, eu vou ter um olho de um lado, eu vou ter outro, a mesma proporção da boca, eu vou ter uma orelha de um lado, então o que eu tenho de um lado, eu vou ter do outro simetricamente. Então eles buscavam isso. E nesse período nós falamos que não existia a palavra artista, não era assinada as obras, porque quem ditava o que deveria ser pintado, o que deveria ser feito era o faraó. O faraó dominava tudo. Então, não era o artista, é o quê? Algo que se inspira, algo que é livre para a sua criação. E nesse período, o faraó, ele ditava, bem, você vai retratar o meu dia a dia, porque eles acreditavam que retratando o dia a dia do faraó, e quando ele era sepultado com todas as suas riquezas, quando ele retornasse ao corpo, ele iria reconhecer que aquilo ali era o seu dia a dia. Isso era uma crença lá no Egito Antigo, tá? Nós estamos falando de uma cultura antiga. Então, o faraó, ele dominava tudo. Então, não esqueça que nesse período não existia a assinatura de um artista, certo? E o que é mais considerado nessa característica? É considerada a bidimensionalidade. O que é isso? O bidimensional é que não existe a perspectiva, não existe a profundidade. No desenho dos egípcios antigos, só existia altura e largura, não tinha a profundidade, certo? Então, não existia o quê? A perspectiva. Outra característica,
Figuras retratadas sem emoção. Então você não conseguia observar uma dramaticidade, um sentimento nas pessoas que eram retratadas. Era como se fosse algo sem emoção, né? Então aquelas retratadas na arte egípcia foram representadas sem emoção, isto é, sem demonstrar alegria ou tristeza, porque o propósito da arte era apenas guiar o morto em sua jornada na vida após morte. Aquilo que eu falei para vocês. Então, era algo, vamos dizer, uma pintura, uma arte, vamos chamar de fria, porque não tinha emoção, era como se fosse uma reprodução contínua. Então, o faraó diz, olha, eu quero só que retrate que essa riqueza, essa colheita, representa, eu sou representado. Então, o artista ia lá, né, o artesão, né, ia lá, fazia o que o faraó queria. Então, também era uma característica a questão da lei da frontalidade, aquilo que eu falei para vocês. O olhar, eles poderiam estar de perfil, mas o olhar ele estava frontal para o espectador. Então, era chamada de lei da frontalidade, certo? E nós temos também, já em outro período, que vamos falar sobre a cultura grega, que nós já estamos entrando aí na questão da cultura grega, que é o período arcaico. Então, falamos sobre a escultura grega do período arcaico. No período arcaico, a escultura grega deu seus primeiros passos. Inicialmente, os artistas se inspiraram nos modelos egípcios e assírios, mas não demorou muito para que adquirisse características próprias, certo? Aquilo que nós falamos durante a nossa aula, que o quê? Dentro desse período, do período arcaico, existia toda uma influência egípcia, porque na arte nada é descartado, você vai se inspirar em alguma coisa e você pode criar uma nova. E assim fizeram os gregos antigos, eles se inspiraram na escultura egípcia e criaram a escultura deles. Com o quê? Com aquela influência, algo era muito rígido, os braços ainda estavam cerrados no corpo, alguma mobilidade, mas era muito pouca. As mulheres geralmente estavam de roupas, né, de uma túnica, e eram chamadas de core. Né? Não esqueçam que no período arcaico, as estátuas eram chamadas, femininas eram chamadas de core. E os homens, a figura masculina, era chamada de couros. Então vamos ver o conceito? Então, havia uma diferença na produção de homens e mulheres. Nas esculturas femininas, chamadas de core, é possível perceber túnicas cobrindo os corpos. Já os homens, os couros, apresentavam músculos definidos e pernas separadas, os primeiros aspectos de movimento. Eu trago para vocês lembrarem um pouquinho, né, que nós apresentamos na nossa aula as estátuas, né, as esculturas do período lá no Egito, algo muito rígido, muito fechado, aquela coisa muito cerrada. E na Grécia, os primeiros, né, que são as cores, elas também vão trazer essa rigidez, mas já um pouquinho de movimento, a questão do cabelo, que representavam a figura feminina, isso no período arcaico, certo? Aí passamos para o período clássico. Vamos ver o conceito? Então, período clássico. Nessa fase, a escultura grega já conseguia retratar de maneira cada vez mais realista e natural a figura humana. As faces, que antes eram rígidas, passam a ter um aspecto muito mais próximo do real. Uma importante característica desse período foi a possibilidade de a obra ser vista sob diversas perspectivas, tridimensionalidade. Lembram quando eu falei lá que a pintura no Egito era bidimensional? Altura e largura? Nesse período já começa a existir a perspectiva, altura, largura e comprimento. Então já há uma profundidade, você já consegue circular e ver de todos os ângulos, certo? E dentro desse período da escultura, nós temos o período helenístico. As mudanças enfrentadas nesse período, com o auge da democracia e o desenvolvimento possibilitado por Péricles, uma das maiores personalidades políticas dessa época, se refletiram na escultura grega. As obras começaram a retratar o cotidiano e as expressões ganharam um aspecto dramático e teatral, porém, ainda de maneira realista,
certo? Então, vocês lembram daquela escultura do Discóbolo de Miron que eu coloquei para vocês? Já tinha todo o movimento, a questão da musculatura, a expressão, ele já emitia algum sentimento. Então, é muito importante você saber identificar. Período arcaico, core rígido, né? Aí vem o outro clássico, tem mais mobilidade, mostra muito mais. As esculturas já têm todo um movimento de simetria também, e essa jogada de perspectiva, altura, largura e profundidade. Mas aí nós falamos sobre a pintura. O que nós podemos ver em relação à pintura grega? A arte da pintura é desenvolvida em quê? Em cerâmicas. Lembra que nós vimos as cerâmicas, os vasos, era algo utilitário naquele período. Bem como nas paredes das grandes construções, os vasos nem sempre foram peças de decoração, sendo utilizados no trabalho diário para guardar mantimentos tais como vinho e azeite. Aquilo que eu falei, tinha mais uma questão funcional, utilitária, a beleza. Os gregos sempre foram muito apegados à questão de beleza. Então, eles queriam algo belo para guardar os seus cereais, o seu vinho, o seu azeite, e eles utilizavam as pinturas e retratavam nessas pinturas, às vezes, a mitologia grega, né, os desenhos, certo? E aí, passamos pelo Egito, passamos, né, na pré-história e falamos um pouco sobre a Grécia e falamos também sobre os conceitos das danças, que envolvem danças tradicionais. O que são danças tradicionais? Danças tradicionais são formas de expressão cultural que são transmitidas de geração em geração dentro de uma comunidade específica, muitas vezes por meio de práticas orais, observação e participação direta. Essas danças refletem as tradições, valores, identidades e história de um povo ou região específica. Elas geralmente são realizadas em contextos sociais, cerimônias religiosas, festivais, celebrações comunitárias e eventos rituais, certo? E aí, falando sobre essas danças tradicionais, nós podemos também falar dessa dança tradicional, porque ela vai mostrar o quê? A questão cultural. Ora, quando eu participo da minha comunidade, quando eu vejo a minha questão cultural, quando eu estou envolvida na minha comunidade, existe qualquer manifestação, alguma manifestação que foi passada oralmente, ou então através da observação. Tem pessoas que mantêm essas tradições. Eu sempre falo das benzedeiras que tem no interior, que elas têm o domínio, né, de benzer as crianças, de pegar desmentidura em locais bem distantes, onde não tem um hospital. Existem essas pessoas. E como isso é passado? Como é que elas apresentam? São conhecimentos tradicionais, que não existe uma escola, mas que eles aprenderam de alguma forma, assim como existe também a questão das danças tradicionais, que vai falar dessa cultura. Ora, se eu tenho uma quadrilha, se eu tenho a dança do boto, se eu tenho a dança do peixe, do Mapará, que tem algumas danças aí pelos interiores, se eu tenho uma quadrilha, então, quem foi que ensinou? Quem foi que conheceu? Mas alguém domina esse conhecimento e passa para outras pessoas. Então, eu participo, eu vou aprender. Não existe uma academia. Quando existe uma academia, que é algo tradicional, tradicional não, que é clássico, que é utilizado por uma academia, que são bailarinos profissionais, que tem toda uma sociedade envolvida, que fala também de cultura, né? Nós chamamos de quê? De danças clássicas. Vamos ver o conceito? Então, falando sobre as danças clássicas, também conhecida como dança de concerto ou dança acadêmica, refere-se a um estilo de dança que se originou nas cortes reais europeias durante o Renascimento e se desenvolveu posteriormente na França, Rússia e outros países. Continuando, caracterizada por uma técnica altamente formalizada, movimentos precisos e estilizados, postura ereta e ênfase na graça e na expressão artística. A dança clássica tem uma longa tradição e é considerada uma das formas mais refinadas de arte performática, ok?
Então, dentro desse conceito das artes, né, da dança clássica, nós podemos colocar como exemplo o balé. O balé, ele tem os próprios passos, eles são passos que eles não vão mudar. Durante a história, sempre vão ser os mesmos passos. Claro que vai ter uma coreografia, vai ter um figurino, mas os passos, eles vão ser utilizados da mesma forma, certo? Então, as danças clássicas, elas são chamadas também de danças acadêmicas, porque precisa ter um conhecimento acadêmico. Então, algumas marcam uma região, trazem, nós falamos sobre a valsa vienense, a valsa inglesa, se vocês lembrarem, né? Estão lembrando, que são danças que eles vão ter os seus próprios passos, então são chamadas de danças clássicas. Quais são as danças tradicionais? São aquelas que são chamadas, que são utilizadas com o saber popular, que são passados com uma quadrilha, que nós vimos, o samba, não é verdade? São essas danças tradicionais que são marcadas por uma região, uma localidade. Ah, isso daqui, ó, é lá, é aquela localidade lá. O boi-bumbá, boi-bumbá do Amazonas, opa, Parintins, não é verdade? Então, a ciranda, nossa, a ciranda, ok, a ciranda, Manacapuru. Então, tem outras danças também que são tradicionais. E as danças clássicas são aquelas que são marcadas pelos mesmos passos, que tem um período que surgiu, aonde surgiu, mas se ela for dançada lá em Parintins, lá no Rio de Janeiro, lá em Portugal, lá na Inglaterra, os passos vão ser os mesmos, não vai ter influência naquela localidade, certo? Então, também nós falamos, durante a nossa revisão, falamos da pré-história, que principalmente destacamos 2 períodos. Só existem os 2, professora? Não, tem mais, mas nós destacamos o Paleolítico e o Neolítico. Falamos do Egito, certo? Onde o Egito vai trazer, dentro do seu contexto, o que ele vai trazer? Ele vai trazer toda a questão da pintura, onde a pintura é algo que não tem assinatura de um artista, porque ela é determinada pelo faraó. E ela não tem o quê? Ela não expressa, uma das características, ela não expressa sentimento. É padronizada, é algo padronizado, certo? E aí falamos sobre quem? Falamos sobre a Grécia. A Grécia vai pegar a influência lá no período arcaico do Egito. Ele vai pegar a escultura, claro que vai ter toda, vamos dizer, um aprimoramento. Eu não gosto de falar evolução, gosto de falar aprimoramento dentro da questão da escultura. Com o passar do tempo, no período helenístico, ele começa a ter o quê? Mobilidade, a ter mais movimento, as expressões começam a representar os sentimentos, fica mais algo muito mais com a teatralidade, né? Falamos sobre as danças, envolvemos as danças tradicionais e as danças clássicas, certo? Então fica muito fácil quando a gente consegue identificar o que é uma dança tradicional, o que é uma dança clássica. A tradicional vamos chamar de conhecimento popular e a clássica de um conhecimento acadêmico, aonde sendo dançado, o balé sendo dançado lá na Inglaterra, dançado aqui no Amazonas, os passos vão ser o mesmo. Mas quando eu pego uma dança, eu mudo a tradicional, eu posso ter uma influência cultural. Certo, meus queridos? Então, finalizamos agora aqui a nossa primeira revisão.